amigos, sejam bem-vindos. Uma boa tarde a todos os assinantes do Clube Tempo e Dinheiro. Essa entrevista aqui de terça-feira, ao vivo para os assinantes, é sobre boi. O mercado que ainda está no momento de pressão e que nós vamos saber, através do Gustavo Redene Machado, que é o gestor de rege da StoneX, como que o futuro aí, no médio prazo, pode balancear essa situação, inclusive já também olhando essa possibilidade de uma maior oferta, pelo menos, através das habilitações da China, que não significam necessariamente um aumento de exportações. Gustavo, seja bem-vindo, muito obrigado por atender a gente aqui no Tempo e Dinheiro. Olá, Giovanni, muito boa tarde, sempre um prazer falar com você de novo. Maravilha, obrigado, Gustavo. Gustavo, estamos vendo aí que a B3 está precificando um momento um pouco de indefinição, tem uma pressão ainda de uma safra das águas ainda um pouco mais cheia, né? E o mercado está trabalhando já com alguma expectativa das estiagens de outono, ou ainda tem muito boi para sair, Gustavo? Bom, excelente ponto, né? Essa questão da oferta tem atrapalhado, vamos falar assim, a pecuária nesses pelo menos 2 ou 3 anos, né? Esse ano de 2024, ele começa com a cara de 2023, que é qual? Um ano bastante ofertado, escalas andando com certa facilidade, boa parte dessas escalas sendo preenchidas com fêmeas. É esse cenário bastante ofertado que ele continua sendo precificado em bolsa. A gente tem hoje um balcão de São Paulo, um contrato de março, né, que vai encerrar no final desse mês, balizado em torno dos R$ 230 por arroba. E os meses seguintes já colocam preços abaixo de 230. Então tem o maio 224, o abril 228, maio 224. Então mostra que esses próximos 2 meses ainda pode ser um pouco perigoso para o boi, né? É claro, a bolsa ela vai variando todos os dias, ela vai precificando isso diariamente. Esse é o xadrez que a gente consegue enxergar hoje. Essa é a precificação que a gente tem hoje. Ainda um risco de oferta para essa safra de capim, para esse curto prazo, vamos falar assim, né, Giovanni? Agora, tem um dado, né, Gustavo, com o qual você está trabalhando, que também foi um aumento nos abates, né, Gustavo? Exato. A gente estava olhando os números do CIF na semana passada e teve alguns pontos que chamaram a nossa atenção. Primeiro, é que a oferta de vaca de fêmeas, tá? Então, entra novina e vaca nessa conta, nominalmente foi muito alto. Tá? A gente está falando de uma alta aí de passar de 1.200.000 fêmeas para quase 1.600.000. Tá? Então, foi 400.000 animais a mais, tá? Na comparação de fevereiro do ano passado para fevereiro desse ano. Então, assim, é nítido que a oferta de vaca está muito alta hoje no mercado. Eu acredito que teve um fator climático que antecipou esse abate. Esse mês de março eu acho que ainda incomoda, então essas vacas ainda continuam no mercado. Um outro ponto também interessante é o seguinte: apesar de tanta vaca no mercado, hoje ela é um pouquinho em fevereiro, ela foi um pouquinho mais da metade dos abates em termos de Brasil, tá? Então na média ele foi 50 pontos, 51%. Apesar disso, ainda é menos do que no mesmo período do ano passado, que a oferta de vaca estava em 53%, 54%. Então, quer dizer, peraí, se você teve tanto abate de fêmea, muito a mais do que no mesmo período do ano passado, mas na proporção, na participação, ela está participando ainda menos do que no mesmo período do ano passado, isso representa que nesse ano você teve muito macho. E se você teve muita vaca e muito macho, a proporção ficou nos 51%. Tá? Na mesma época do ano passado, você tinha menos vaca, só que você teve 54% dos abates sendo vaca. Então, quer dizer, você teve, ainda nesse ano, você teve muita vaca e você teve muito macho também. Tá? Então, na verdade, quando a gente olha os números de exportação, eles também são números altos.
Então, só para gente deixar um pouco mais claro, é assim, 400 mil vacas de fevereiro 23 para fevereiro 24, dando em torno de 1.600.000 vacas. No entanto, esse total de vacas, na participação dos abates, foi menor, porque aumentou também, quase que proporcionalmente, o número de machos. É, isso daí é algo inusual para o momento, Gustavo? Ou por que exatamente teve essa característica? Bom, não é incomum, né? Nessa época do ano você tem bastante oferta de vaca. Né? O que chama atenção é que você teve muita oferta de animal de macho, e muito provavelmente, é uma suposição que a gente faz, você teve muita oferta de animal confinado. Por que a gente fala que muito provavelmente? Porque quando a gente olha para os volumes de exportação, eles foram muito altos. Então, como os volumes de exportação foram muito altos, são animais que têm que vir de sistemas intensivos de engorda. Isso já é um ponto incomum para essa época do ano. E eu acho que é resultado de dois incentivos. Primeiro, o mercado de exportação. E segundo, o custo da engorda baixo. Né? As roupas produzidas aí abaixo dos R$ 200 dentro do confinamento têm incentivado o sistema de engorda intensivo. Isso eu acho que é a parte mais incomum. O grande ponto é o seguinte: o mercado continua muito ofertado. É o que tem atrapalhado a arroba conseguir ganhar uma atração. E quando a gente olha para os próximos meses, a gente tem um questionamento. Como é que essa oferta ela vai continuar nesses atuais níveis tão altos? Eu acredito que a oferta de vaca tende a diminuir. E aí pode até dar uma certa sustentação, um certo equilíbrio um pouquinho mais saudável para a pecuária, diferente do que a gente tem visto hoje. Tá? Agora, essa oferta de macho eu ainda tenho dúvida. Se a gente está no pico, se o pior já ficou para trás, como eu acho que está acontecendo com vaca, que eu acho que o pior talvez já tenha ficado no retrovisor, a minha dúvida é o macho. Tá? Porque aí eu acho que você ainda pode continuar incomodando ainda mais para frente também. Perfeito. Como você bem falou, a elevação de fêmeas, do número de fêmeas é meio que normal nessa época mesmo. O ponto fora da curva foi o excesso de machos daí, né? E você lembrou muito bem que o mercado está vindo de um custo de engorda mais barato, né? Já desde o segundo semestre. Embora se falava lá atrás, no primeiro semestre de 2023, que o confinamento iria cair, na verdade não foi assim tão expressivo, né, Gustavo? Porque o custo da engorda acabou compensando também, né? Na verdade, Giovanni, esse é um ponto muito importante para esse ano, porque é o seguinte, é a única coisa que está compensando, tá? É a única coisa que joga um pouquinho mais a os estoques, os custos dos estoques dos animais, da reposição, embora ele tenha caído também, mas o boi gordo ele caiu muito mais, então ele não compensou tanto as compras posteriores. Agora, o custo da engorda é o ponto que ajuda a fechar essa conta, tá? Talvez o único. Tá? E aí reforça a atenção que a gente tem que dar para a safrinha desse ano. Porque se de repente, por qualquer motivo, vamos colocar assim, o milho, por qualquer motivo, frustrar a expectativa e o milho subir, o custo da roupa produzida vai mudar. E aí o único ponto nesse tripé que tem ajudado, se ele cai, vira um castelo de cartas, ele derruba tudo. Exatamente. Só para contextualizar também um pouco mais, Gustavo, saindo um pouquinho do bovino e lembrando aqui da BRF, no quadro Agrofinanças, que eu participo no programa Tempo e Dinheiro, mais cedo, ao vivo, no programa do João Batista Olive, eu comentei, por exemplo, que a BRF está com um ponto de referência bastante elevado na Bolsa, sobretudo com alta hoje acima de 2%, porque houve uma melhora da margem, o primeiro lucro no quarto trimestre de 2023, o primeiro lucro em 8 trimestres seguidos de baixa, que já veio por conta dos grãos, né?
já veio carregado por todos os grãos. E para este ano também o mercado continua avalizando bastante a BRF, porque, é claro, uma empresa como essa, desse tamanho, já está estocada, pelo menos até setembro, outubro, com compras fixadas já em milho, em soja, não tem a menor dúvida disso. Mais recentemente também, conversando com o Ariovaldo Zani, do Sind Rações, ele falou a mesma coisa, falou, Giovanni, é difícil hoje haver uma empresa que não tenha aproveitado as baixas da super safra que foi de milho passada, já não tem estoques formados já para até meio do ano. Então, quer dizer, para o setor ainda tem uma folga bastante expressiva, né, Gustavo? Por conta do milho, sobretudo, né? Exatamente. Aliás, até colocando um ponto interessante que é o seguinte, essa é uma estratégia de proteção, essa é uma estratégia de hedge que a gente tem recomendado muito aqui. Uhum. Hoje, o que a gente tem é um otimismo de bolsa em relação ao preço do milho até o final do ano. Até os contratos de novembro, janeiro do ano que vem, eles estão em preços que, na minha opinião, precificam uma safrinha boa. Então, é uma estratégia de conseguir garantir a arroba produzida mais baixa, porque se é isso que está salvando a lavoura hoje, é possível garantir que essa boia de salvação continue até o final do ano. Uma série de operações de proteção. O boi já caiu muito. Fica difícil hoje. Tá? Algumas pontas elas são apertadas. O milho ainda é um caminho mais viável dentro das opções que a gente tem. Exatamente, bem lembrado, que é uma coisa que a gente fala muito aqui no Tempo e Dinheiro, é questão de trava, né? Quer dizer, você tem a oportunidade de continuar com essa boia dos custos menores para a engorda, fazendo esse hedge aí mais na frente, aproveitando inclusive esses preços hoje praticados aí para novembro, até para o final do ano já, né, Gustavo? Não, exatamente. Até o ano que vem você tem, Até o ano que vem. você tem caminhos aí que conseguem te proteger caso o mercado do milho não vá para onde você quer que ele vá. Exatamente. E, Gustavo, olhando pelo lado da China, você citou as exportações que vieram bem até no primeiro bimestre, mas ainda com aquela proverbial pressão de preços, né? Quer dizer, já em torno aí de 6% aí de queda. O ano passado também, o começo de 2023, também as quedas, a pressão de preço também estava mais ou menos na mesma faixa atual. Aí depois ela foi se alargando, quer dizer, para chegar até o final do ano da ordem de 20%, mais aproximadamente aí, né? Esse é um ponto ainda que de atenção, ou os volumes podem compensar volumes, tanto de exportações, quanto também essa questão, mais uma vez, aí, do custo de alimentação, o custo da ração, podem compensar essas pressões, Gustavo? Olha, Giovanni, China tem sido uma frustração, viu? Sendo bem sincero, eu tinha uma expectativa um pouco maior, até em termos de precificação em bolsa, quando saiu a notícia. China hoje, o que a gente tem falado é o seguinte, China hoje não é mais a bala de prata que foi há 2, 3 anos atrás. Tá? Ela ainda é uma válvula de escape, ela ainda ajuda, mas ela não resolve. Ela é um destino que te entrega liquidez, você consegue jogar muita coisa, tirar muita coisa do Brasil, exporta, e a China é um destino que recebe volume. Antigamente recebia volume e preço, essa era a combinação melhor que a gente tinha. Hoje a gente não tem preço mais, tá? Hoje a gente tem volume. Então, resolve? Não resolve. Ajuda? Ajuda. Tá? Então,
achar que China hoje vai ser bala de prata, que vai resolver, que vai fazer a arroba só por isso voltar, sei lá, para R$ 300, não vai. Tá? Então, aliás, agora que houve mais habilitações, eu não sei até se pode até atrapalhar, né? Porque você acaba tendo mais concorrência, você pode, de repente, conseguir ter preço ao tonelada caindo, você pode ter, se tudo é China, nada mais é China, né? Se todo mundo pode mandar para a China, então não tem mais grandes vantagens, grandes diferenciações, grandes bonificações para o animal China. Então, está um pouco assim, eu não acho, tá, que China hoje vai resolver com a ação do boi. Eu acho que ela ajuda a tirar excessos de carne no mercado doméstico. Você lembrou bem, nós falamos aqui que as habilitações, especialmente porque tirando as habilitações que ficaram dentro dos grandes grupos, né, JBS principal, depois Marfrig e Minerva, ainda tem 10, uns 15 mais ou menos frigoríficos pequenos e médios que vão dar um pouquinho de trabalho, né? Quer dizer, na medida que a China vai aproveitar essa concorrênciazinha, né, que a gente pode considerar entre aspas aí. E Gustavo, olhando então por este ângulo, a gente pode até lembrar também o que o Frigol costuma dizer, né? Falar, olha, a gente gosta de China, é importante, mas se a gente precisar e tiver como diversificar, vamos diversificar. Porque a única grande vantagem de China hoje é comprar tudo do boi, entendeu? Quer dizer, eles conseguem retalhar um boi inteiro e não precisar ficar fazendo remessinha como para o mercado europeu, como para o mercado americano, como para o mercado chileno. Ou seja, matou o boi e vai tudo para a China, né? Então, essa é uma grande vantagem que customiza também as operações, né? Da liquidez, né? É a questão da liquidez. Você consegue pegar tudo, desde colchão mole, músculo, joelho, língua, manda tudo para lá. Exatamente, exatamente. Gustavo, para a gente concluir, então a gente pode considerar que pelo menos aí nos próximos 2 a 3 meses ainda há um ponto de interrogação para você em relação à questão dos machos, né? Possivelmente, talvez aí uma curva natural de baixa das fêmeas, né? Até por conta do excesso de agora, quer dizer, também não vai ter tanta fêmea mais desse jeito, né? E com China ainda com uma certa dúvida, mas provavelmente que vai apenas requerer volume e não mais preço, e chamando atenção, né, a cereja do bolo aí da tua colocação principal é a formação de rede, um colchão, uma trava, até para o ano que vem, em cima do milho. Não, exatamente. Você resumiu muito bem. O mercado é esse, tá? Não é um mercado fácil, não é um desenho fácil, é um desenho muito parecido com o que a gente viu no ano passado. É um mercado de oportunidade de vaca nesse curto prazo, é um mercado que ainda gera dúvida e preocupação com a oferta de macho no médio prazo, tá? Tanto no final do safra de capim, mas também no confinamento, porque o custo da arroba engordada, a princípio, segue baixo. China não é mais essa bola de prata, e a solução é fazer conta e é usar as operações para te antecipar o preço que para ti é rentável. A gente acha que é mais fácil você conseguir acertar na matemática do que às vezes acertar o futuro, porque a gente faz essas análises, né, e a gente erra muito nelas. Agora, quando a gente faz a conta, a matemática geralmente é mais fácil de acertar. Exato. Melhor resumo que isso, só mesmo o autor para dar para a gente. Gustavo, foi um prazer falar com você mais uma vez. Muito obrigado por sua atenção. Você está em Campinas ou em São Paulo hoje? E em Campinas, eu moro aqui em Campinas. Ah, agora você está em Campinas, então estamos perto. Gustavo, forte abraço, muito obrigado. Valeu, um abração, Giovanni. René Machado, gestor de rede da Stonex, e mostrando, fazendo um resumo de um cenário não muito animador para o boi, né? Menos para aqueles que querem se proteger, olhando aí o milho principalmente já para o ano que vem. Muito obrigado, até uma próxima.
quarta-feira estaremos novamente aqui com a sua entrevista exclusiva. Muito obrigado.